Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de ferramentas para o sucesso. Hoje eu vou falar sobre identidade visual. Meu nome é Roger, eu sou aqui do Inovatório Marketing e Design e eu estou aqui para ajudar a tua empresa a entender quais são essas ferramentas e como você pode aplicar para obter um sucesso maior e uma diferenciação maior dentro do mercado que você já possui, tá? Então, vamos começar a nossa aula entendendo o que é identidade visual. Bem, identidade é aquilo que identifica, ou seja, que diferencia alguém ou alguma coisa, ou alguma marca, ou alguma empresa de outras. Identidade visual, como que eu diferencio visualmente uma empresa da outra? Então, imaginando aqui no meu quadro, a gente tem vários quadrados e retângulos pretos. Como que eu diferencio um do outro? Como é que eu determino que esse retângulo é a minha marca e ela é a melhor ou é a que eu quero que chame mais atenção? Eu vou ter que trabalhar com algum tipo de diferenciação, por exemplo, por cor. Tá? Uma diferenciação clara. Fala assim, escolha o quadrado, o retângulo azul. E ele vai estar simplesmente sendo identificado. O meu concorrente pode vir e fazer a mesma coisa, pintando o retângulo dele de vermelho. O que acontece, então, em um mercado onde a gente tem múltiplas cores vermelhas e a mesmo nicho, ou seja, mesmo tipo de mercado? A gente vai ter que trabalhar com alguns outros elementos além da parte somente de cores. A gente vai ter que trabalhar com formas. Talvez esse aqui tenha um vermelho com uma estrela. Esse aqui é um vermelho com um círculo. E aí, dessa forma, a gente começa a criar diferenciações e identificações mais claras daquilo que a gente quer identificar, ok? Dessas marcas. E eu queria trazer uma analogia aqui, pensando como o público vai observar as marcas ao longo do tempo e ao longo da história. Então, imaginando, nessa minha analogia, que existe uma tribo ou um povo que anda por um determinado caminho. O que eles fazem para que eles não errem o caminho? Eles criam marcas, marcos, onde você pode observar um local de referência. Né? Então, imaginando que esse povo sai sempre desse lugar aqui, que é o povoado, e ele sai andando, caminhando, e chega até um outro determinado marco, que pode ser um pico, pode ser uma pedra, pode ser uma placa, pode ser uma árvore. Então, esses marcos, essas marcas, é a minha analogia, né, são onde a gente consegue ter referências para outras coisas. Então, se você vai comprar alguma coisa no mercado hoje, no supermercado mesmo, você vai comprar uma marca de sabão em pó, como que você vai comprar? Você vai chegar lá e simplesmente olhar o preço? Obviamente que não. Você pode até dizer para mim que sim hoje, mas com certeza você tem um histórico anterior que vai te dar referências, marcos referenciais para dizer, essa marca é boa, minha mãe usava, ou meu pai usava, ou alguma pessoa me indicou. Então, a gente tem que entender que a identidade visual, ela serve como um fator de identificação de uma marca, mas também ele serve como um fator referencial para que ele possa ser comunicado para outras pessoas. Então, quando eu falo de uma marca ou de alguma pessoa que pode estar desenvolvendo um conteúdo na internet, eu vou referenciar ele com alguma característica, geralmente, visual. Né? Então, como o ser humano ele é muito visual, a gente precisa trabalhar com essas coisas. Okay? E aí entram pontos cruciais. Né? O que é uma identidade visual que é boa, que é uma identidade que realmente faz diferença dentro de um mercado? Número 1, ela precisa ser facilmente identificada. Ela precisa ter uma observação e uma identificação rápida, ok? Então, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar para uma identidade visual é que ela seja pregnante, fácil da gente lembrar, ok? Número 2, a gente precisa que ela tenha uma fácil representação nos materiais e nas mídias onde você vai utilizar.
No passado, a identidade visual, ela precisava ser desenvolvida dentro de grids específicos para ampliação, para desenvolvimento. Por quê? Porque não tinha ferramental para desenvolver isso em escalas maiores. Hoje, a gente tem muito do meio digital. Então, a sua marca ela tem que ser possível, sim, de ser identificada como um avatar dentro do Instagram. Então, a pessoa vai abrir o Instagram, vai olhar aquele avatar e vai saber que é a sua marca. Então, essas diferenciações visuais são importantíssimas, tá? Essa visão que você vai ter para a tua marca, ela precisa estar voltada para uma fácil identificação e uma fácil aplicação dessa marca em diversos lugares onde você vai estar, sejam digitais, sejam físicos, ok? Um terceiro ponto que é interessante a gente imaginar, e aí a gente começa a passar um pouquinho para alguns outros elementos que não são somente visuais, né, mas também sensoriais da marca. Né? Às vezes você tem um formato, por exemplo, a clássica, né, garrafa da Coca-Cola. O fato de ter um ícone daquela garrafa já faz uma identificação rápida de que aquilo é Coca-Cola. Né? Isso não é simplesmente aleatório. Okay? Isso é pensado para que você possa rapidamente poder encontrar aquela marca e ela ficar fixada na história, criando marcos de referência para que as pessoas possam utilizar. Ok? Não é à toa que a gente vai ter outros refrigerantes aí que usam, em vez de ser Coca-Cola, vai ser alguma coisa cola. Né? Então a gente já criou uma referência. Vejam, tem marcas que acabam sendo derivações ou cópias daquele marco, ele se refere àquele lá. Né? Bombril, Gillette, são marcas que, além do nome, né, elas tiveram uma relação muito forte com o histórico de uso dessas ferramentas, dessa distribuição desses produtos, ok? Então, se você está pensando agora, nesse momento, em desenvolver uma identidade visual, você tem que buscar sempre esses 3 fatores como um norte inicial aí, né? Dessa visão. Ela tem que ser facilmente identificada, né? Ela tem que ter essa relação com o uso e a aplicação. Se você tiver um rótulo, por exemplo, esse rótulo tem que conseguir imprimir, seja aí questões mais técnicas, né? Flexografia, seja por impressão mesmo de offset, seja o que for, você poder ter essa aplicação possível. Muitas vezes tem muitas marcas que não são pregnantes, que não têm fácil lembrança e que o pessoal tenta transpor para outro lugar e fica horrível. Né? Então, nossa, nem parece a mesma marca, nossa, não consigo identificar que é a mesma. Por quê? Porque não foi pensado nisso. Então, é importante que a identidade visual carregue todas essas coisas. E um ponto, né, que ajuda muito para quem é profissional de design, de comunicação, é importante que essa marca ela tenha um manual de identidade, um manual de boas práticas, tá? Dessa marca, explicando para a pessoa, olha, a marca representa isso, ela tem essas versões, então ela tem uma versão preta e branca, ela tem uma versão cinza, ela tem uma versão vertical, uma versão horizontal, uma versão quadrada, né? Eu tenho as aplicações dela mostrando, olha, numa foto ela vai ser aplicada assim, numa foto colorida vai ser assim. Então, você consegue demonstrar, né, para os fornecedores da tua marca, para as pessoas que vão usar essa marca, como ela deve ser aplicada, como ela deve ser utilizada. Tá? Então, o manual de identidade visual ele é essencial para que vocês tenham qualidade dessa identidade visual, garantindo que ela seja a marca que está sendo referenciada e facilmente observada por todo mundo. Tá? Seja em qual lugar sua marca estiver aplicada, ela é um canal, é um meio de divulgação da sua marca. Tá? E nesse manual de identidade visual, é importante que também sejam designadas, por exemplo, a questão das cores e tipografias. Tá? As cores, muitas vezes, elas são um fator de distoância, ele acaba destoando, né? Ele acaba destoando da sua marca quando você imprime num fornecedor e em outro, porque cada um usou de um jeito, né? Usou uma referência diferente. Então, tente sempre usar como uma referência sua marca, o seu manual de marca, e usar lotes iniciais, tá? Então, mandou produzir alguma coisa, você vai pegar a tua identidade visual, o seu manual,
vai pegar aquele material e vai validar se ele está no conforme. Caso ele não esteja, gente, não tenham medo. Devolva o material e fale assim, olha, eu preciso que seja nesse padrão aqui, né? Então, faça uma prova de cor, faça algum tipo de teste de primeiro lote que seja a referência para os próximos, tá? Guarde uma das amostras para que vocês possam utilizar em outros momentos, tá? E dessa forma você vai garantir a qualidade de toda a cadeia de distribuição do seu produto, do seu serviço, enfim, do que você for utilizar. E uma coisa que também é muito importante é entender que esses materiais, essas logos, elas vêm hoje dentro de formatos digitalizados, tá? Então, a gente tem um formato chamado formato vetorial. O que significa? Ele é um formato feito matematicamente que pode ser escalado, expandido para o tamanho que você quiser. Então, você vai fazer um outdoor, você vai fazer sem perder qualidade da sua identidade. Seja num caderno, num lugar pequeno, uma folha de papel, ele também não vai perder qualidade, né? Então, eu já passei por situações aqui na agência em que a gente recebia materiais que estavam somente, por exemplo, em PNG, em JPG, JPEG, né? O que é? Esse é um formato que a gente chama que é um formato bitmap, é um mapa de cor, de pixels, né? E ele não é um formato vetorial. Então, muitas vezes, a gente tinha que refatorar, né, redesenhar toda a logo para poder utilizar em outros formatos maiores para não distorcê-la, tá? Então, você vai ter, sim, esses formatos para você poder imprimir e utilizar no dia a dia. Perfeito. Mas garanta que você tenha também o formato vetorial para que você possa usar no dia a dia e não ter dor de cabeça lá na frente, porque daí um fornecedor redesenhou, outro redesenhou, e daí você tem duas, né, marcas completamente, vamos dizer assim, deformadas, né, daquela que era a sua ideia original, ok? Então, é isso. Eu acho que para dar um panorama para vocês do que é uma identidade visual, o que ela precisa ter, né, de um jeito bem básico para você que tem uma empresa que está começando ou que já existe, mas que você está buscando maior qualidade. Venha falar com o Inovatório. A gente tem aqui uma equipe qualificada, pessoas que entendem do processo, tanto gráfico quanto de desenvolvimento de identidade visual, e a gente vai poder ajudar você a chegar num novo patamar com isso, tá? Porque isso tudo são ferramentas que vão garantir o seu sucesso. Valeu, gente. Um abraço.